Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos lá. Hoje é a nossa última aula de artes, certo? Da quarta unidade, do ano letivo. E provavelmente comigo, né? A última aula de vocês de artes comigo. Hoje veremos inicialmente o último assunto, pré-romantismo, origem do movimento e contexto histórico, certo? Vamos entender um pouco brevemente sobre o que foi o pré-romantismo. Desculpe. Esse assunto vocês vão estudar no próximo ano. Romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração no Brasil. Romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração em Portugal. Depois vão estudar a prosa romântica. Então, romantismo vai até a metade do ano, do segundo ano, próximo ano 2022. Vocês vão estudar romantismo. Então, isso aqui é só uma prévia, só um anúncio do que o próximo ano entregará para vocês como conteúdo em literatura. Página 98. O que acontece, pessoal, para o surgimento do romantismo é que na segunda metade do século XVIII ocorre o esgotamento da era clássica. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas ideias do classicismo, aquelas ideias do arcadismo, parnasianismo, desculpa, arcadismo, classicismo, trovadorismo, essas ideias de métrica, de sonetos, de obras com rima e coisas do tipo, deixam de interessar a população. A população começa a perder o interesse por isso. Aí nós temos movimentos como a Revolução Francesa, as ideias do próprio Iluminismo, novos pensadores, novos conceitos de arte, e tudo isso vai contra a era clássica. Então as pessoas começam a desgostar um pouco do que era visto como clássico. Nesse movimento, nós temos jovens artistas que assumem uma posição de rebeldia a esses modelos. Então, algumas pessoas se incomodavam, mas acabavam consumindo. Mas os jovens não, os jovens começaram a se chatear, a se incomodar com aquele comportamento, né, com aquele tipo de literatura que era produzida da cultura greco-romana. Começaram a defender o quê? Uma liberdade de emoções, que as obras não servissem mais de apenas modelo, mas que os artistas pudessem expressar os seus sentimentos livremente, conforme eles bem entendessem, sem ficar preso a modelos, sem ter que fazer da forma que outra pessoa faz, sem ter que imitar aquela estrutura, sem ter que utilizar certas palavras para ter rebuscamento e coisas do tipo. Então eles modificam totalmente, vão contra totalmente as ideias que eram apresentadas pelas gerações anteriores da literatura. Então, com esse movimento desses jovens artistas, com esse incômodo e com esse esgotamento do que era visto como clássico, nós temos os primeiros sinais de surgimento do romantismo, que é justamente esse movimento pré-romantismo. Então, aqui é um momento de tumulto, de fim de um e tentativa de surgir outro. É um momento conturbado, né? O romantismo, de fato, vocês ainda vão estudar no próximo ano. Mas já nesse pré-romantismo, em oposição ao arcadismo, que foi o movimento anterior, nós temos as seguintes características. O subjetivismo, que é justamente o lado dos sentimentos do autor. Nós temos como outra característica que era utilizada, era o objetivismo, quando o autor escrevia somente o que ele via ou algo de fora, exterior a ele. E o subjetivismo não. É algo interno, algo que incomoda ele, algo que ele sente, algo que ele percebe. Então o lado emocional do artista passa a ser valorizado. Nós temos a liberdade, como dito, é uma das principais reivindicações, que é o artista ter essa liberdade, ficar à vontade para escrever sobre o que ele entendesse que era ideal e expressar suas emoções, sentimentos, frustrações, desejos através da literatura, certo? E também temos o desejo de evasão. Os artistas do romantismo, você vai perceber que quando eles estão com algum problema, eles buscam fugir do problema, evadir, fugir, certo? E foge para o mundo dos sonhos, foge para a natureza, foge para a religião. É outra característica bem comum do romantismo que já estava presente no pré-romantismo. E conflitando aí arcadismo com romantismo, o que é que nós podemos encontrar? Nós vamos encontrar a diferença, que o arcadismo era um movimento mais de objetividade e o romantismo, como dito, é subjetivo. O artista fala muito sobre ele. Então, no arcadismo nós temos também a valorização da razão, o lado racional é valorizado, e no romantismo a emoção, a que escorre pelo texto, impactando até mesmo no leitor.
No arcadismo nós temos modelos e regras, tinha que escrever de tal forma, tinha que usar tais coisas, tinha que ser daquele jeito que todos os outros escreviam de uma forma similar. E no romantismo nós temos a liberdade criativa. Nós vamos ter poesias pequenas, poesias grandes, poesias com rima, poesias sem rima. Então o autor ficava mais livre. Alguns vão falar mais sobre eles, alguns vão criar personagens e por aí vai. A liberdade é o que vai vigorar na estrutura do romantismo. Por isso que vamos ter gerações e fases, cada uma com suas características. Ah, professor, o que é que vai cair nesse teste de artes? Foi muito assunto, a unidade foi longa, tem nada de muito assunto. Olha o que vai ser cobrado. Ó. Arcadismo, contexto histórico e características, certo? Então aí é aquele momento em que se pergunta para você qual a relação do arcadismo com o iluminismo, qual a primeira obra do arcadismo, quais são as características do arcadismo, explique a característica bucolismo, pastoralismo, a cidade alternativa que apresenta somente características do arcadismo. Qual a diferença entre o arcadismo e o barroco? São perguntas que podem vir a cair, certo? Dentro desse assunto. Arcadismo, poetas líricos. Aí nós temos as características dos poetas líricos, o uso de pseudônimo, um pouco da biografia de cada um. Pode ser que eu peça que você fale sobre Cláudio Manuel da Costa. Pode cair uma alternativa de... a segunda alternativa correta sobre o autor Tomás Antônio Gonzaga, certo? Então aqui é isso que vai ser cobrado. Poetas épicos, da mesma forma, são outros autores com obras. Qual a principal obra de Basílio da Gama? Do que se trata a obra de Basílio da Gama? O Guarani. Então são coisas que... O Guarani não, o Uruguai, desculpe, o Guarani é de outro autor. Então aqui você vai ter que estudar detalhes sobre cada autor. E o pré-romantismo que nós vimos hoje. Características, qual a diferença entre o arcadismo e o romantismo. Explique como surgiu o pré-romantismo, o que houve para que surgisse, a questão do esgotamento das ideias do classicismo e os jovens autores. Então isso vai ser cobrado no teste de vocês de artes. O cronograma de avaliação já saiu, né? Então agora é se preparar para fazer direitinho. Atividade para casa, página 100 até 106. Até amanhã, nossa aula de redação. Tchau, tchau.